Eu estive umas semanas a preparar material para o ensino remoto e também para ver até onde é que paravam as modas na EAJ em relação ao ensino. E a decisão, como é de conhecimento geral, foi do retorno com o ensino remoto e provavelmente todo este ano será com ensino modular, com módulos, e este módulo de trigonometria fará parte do ensino do segundo ano, Matemática 2. Portanto, vou retomar o módulo de trigonometria, vou começar por recordar o que é que fizemos até aqui e eu estou-me a afastar um pedaço estou-me a afastar do livro. Não gosto especialmente desta maneira de ensinar, de generalizar. A trigonometria, até agora, tenho seguido o livro quase religiosamente no que toca à trigonometria, pelo menos no primeiro quadrante, não é? Dado um ângulo qualquer de amplitude alfa, dado um ângulo qualquer, isto é revisão, o que é que vimos até agora? Dado um ângulo qualquer de amplitude alfa, o tamanho do ângulo é o tamanho, a amplitude do ângulo é a amplitude do arco correspondente. E, portanto, tem aquela famosa relação que relaciona a amplitude com o comprimento do arco e, aproveitando isso, criaram uma nova medida para medir ângulos, repito, para medir ângulos, o radiano. E a relação é π radianos corresponde a 180 graus. Portanto, isto é uma regra de conversão. Esta razão é constante. Portanto, a razão entre π sobre 180, medida em radianos o mesmo ângulo, portanto, este ângulo é o ângulo de π, também é o ângulo de 180. Ora bem, viu-se então que o seno deste ângulo, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, se este círculo for trigonométrico, quer dizer que aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Se este círculo for trigonométrico, esta medida aqui é a mesma, logicamente, que aqui e é exatamente o valor este valor que marcar aqui é o seno do ângulo alfa. Seja o ângulo alfa medido em radianos ou seja o ângulo alfa medido em graus, o seu seno pode ser visto simplesmente no eixo dos y, prolongando este ponto horizontalmente, portanto, vendo as coordenadas deste ponto aqui. Do mesmo jeito, se prova que o cosseno é o cateto adjacente, aqui a azul, cateto adjacente aqui a azul, a dividir pela hipotenusa. Portanto, se a hipotenusa é 1, isto é tudo 1, porque o círculo trigonométrico de raio 1, portanto, isto aqui é um raio, mede 1. Este valor que marcar aqui é o cosseno do ângulo alfa. Portanto, se quiserem pensar neste ponto que aqui está, este ponto, as coordenadas dele são seno de alfa, cosseno de alfa. Seno de alfa, cosseno de alfa. Vejam, por exemplo, o ângulo de 30 graus. Um exemplo com o ângulo de 30 graus. Com o ângulo de 30 graus, exemplo, ângulo de 30 graus. 30 graus é, ora, se isto é 90, vou dividir em 3, 30, 60, 90. Portanto, o ângulo de 30 graus é este ângulo que aqui está. 30 graus, utilizando esta fórmula que aqui está, 30 graus corresponde a x, e é fácil ver que x é π, depois da regra do 3 aplicada, π sobre 6. Então, considerando o exemplo de 30 graus, alfa, eu vou pôr aqui entre aspas, alfa igual a 30 graus. Não é alfa que é igual a 30 graus. Alfa é o ângulo e nós estamos a dizer que alfa é igual a 30. Está aqui um erro. Não é alfa que é 30, é a medida de alfa ou a amplitude de alfa que é 30. Mas tudo bem, é um erro comum de se fazer. Não vem grande mal ao mundo desde que se saiba que se está a cometer esse erro. Então, o seno de alfa, as coordenadas deste ponto que aqui estão, quais são as coordenadas deste ponto? Vamos ver no eixo dos y, aqui enganei-me, não é?
Não é seno de alfa cosseno de alfa, é cosseno de alfa no x, porque primeiro vem x e depois vem y. Troquei a ordem. Ora bem, então, no eixo dos y, este valor que aqui está, esta medida é igual a esta que aqui está. E, portanto, as coordenadas deste ponto, cosseno de alfa, ora, cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Aqui e aqui estão, respectivamente, portanto, aqui vai estar o seno de 30 e aqui vai estar, neste ponto aqui, vai estar o cosseno de 30 graus. Que, como vocês sabem, é, respectivamente, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. Faz sentido? Faz, mais ou menos. Ficou um bocadinho, devia ter ficado aqui um pouco mais alto e aqui mais perto de 1. Está correto. Raiz de 3 sobre 2 é quase 1, não é? Raiz de 3 é 1,7, a dividir por 2 dá 8,5. 0,85 é coerente com o que aqui está. E aqui ficou um bocadinho abaixo, porque isto tem que ser a meio. Tem que ser 0,5, uma vez que o seno de 30 é 1 meio. Então, aqui um exemplo de aplicação, de revisão e aplicação daquilo que estive a falar. Portanto, mas de qualquer forma, dado um ângulo qualquer, sempre nós vemos no eixo dos y o seno e sempre vemos no eixo do x o cosseno. Isto fez o quê? Fez com que nós pudéssemos generalizar aos outros quadrantes, as medidas trigonométricas. Ou seja, podemos falar então, dado um ângulo qualquer aqui, este ângulo, agora vou eliminar aqui toda a informação que coloquei. Portanto, agora, um ângulo do segundo quadrante, este ângulo aqui, o que é que quer dizer do segundo quadrante? Quer dizer que este ângulo alfa é maior ou igual que π sobre 2 e é menor ou igual que π. Vamos decidir-nos por deixar isto assim e dizer que este pedaço que aqui está, portanto o ângulo de 90 graus, pertence simultaneamente ao segundo quadrante e ao primeiro quadrante. Não vem mal ao mundo. Eu podia realmente abrir uma e fechar a outra, mas depois teria que estar a complicar o raciocínio. E depois teria que me lembrar da próxima vez que fizesse isto, qual é que tinha sido a regra que tinha utilizado hoje. Portanto, vamos Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. Pois podes. É só tocar no ícone de pesquisa abaixo. Pois, poder podes, mas eu não quero. É grave. Quando se começa a falar com os celulares, é grave. Então há aqui uma solução. É pôr isto em modo avião. E pronto. Acabou de ir para o modo avião. Certo. Então, depois desta interrupção feita pela assistente do Android, Google Assistant, assistente da Google, vamos lá voltar. Então, alfa, π sobre 2 e π. Ângulo do segundo quadrante. Então, este ângulo do segundo quadrante, nós podemos seguir a mesma regra, não é? Podemos ver o seno dele aqui. Então, este valor que aqui está é o seno de alfa. E podemos continuar a ver aqui em baixo. Isto está torto que se farta. E eu vou ter que dar uma melhorada. Tão torto estraga mesmo isto. Ok, vamos lá. Deu uma melhorada. E podemos ver o cosseno deste ângulo no eixo dos x. Que era menos 1 e é pertinho de menos 1. Então, temos aqui o cosseno de alfa e temos aqui o seno de alfa. O que é que podemos dizer deste seno e deste cosseno? Olha, podemos dizer que o cosseno é negativo, está aqui quase em menos 1, e o seno ainda é positivo. O mesmo raciocínio foi feito para um ângulo que pertencesse ao terceiro quadrante. Vou tentar apagar tudo isto. Estou recordando aquilo que foi feito no último vídeo, para ter o máximo possível de gente a acompanhar-me aqui neste.
Então, este ângulo que aqui está é um ângulo do terceiro quadrante, portanto, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Portanto, é um alfa que está entre π e, ora, meio π, 1π, π meio. Π meio é 3π sobre 2. E temos exatamente a mesma coisa. Posso ver do mesmo jeito o seno aqui. Reparem que é negativo. Seno de alfa agora está na parte de baixo do eixo dos y, portanto o seno é negativo. E o cosseno continua a ser negativo. O cosseno agora vê-se, continua-se a ver no eixo no eixo do x, prolongando, portanto, paralelo ao eixo dos y, encontramos este ponto. Sempre, a relação é sempre a mesma. Se eu olhar para este ponto aqui, quais são as coordenadas deste ponto? As coordenadas deste ponto são cosseno de alfa, seno de alfa. Isto é a relação lógica que nos permite calcular senos e cossenos no segundo, no terceiro e depois no quarto quadrante. Este pontinho aqui, reparem que este arco que aqui está, repito novamente o raciocínio. Este camarada é alfa, mas este camarada que começa aqui e roda para este lado é exatamente o mesmo alfa. Só que este é um alfa angular e este é um alfa, a medida deste arco é alfa, a medida deste ângulo também é alfa. Uma relação 1 para 1, e não estamos a falar necessariamente de radianos ou de graus. É tanto verdade para graus como é para radianos. Então, já vimos aqui que o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Mesmo raciocínio se pode aplicar agora para o quarto quadrante. Quarto quadrante, ângulos do quarto quadrante. Vou apagar todo o lixo que fui colocando aqui. Refazer o círculo trigonométrico. Ok. Refazendo então o círculo trigonométrico. Vai melhorando a cada passagem. Parece que não está a piorar. Ficando cada vez mais redondo. Então, um ângulo do quarto quadrante vai ser um ângulo assim, quase a fechar, não é? Quase a fechar. Então, este alfa, quarto quadrante, entre 270 graus, ou entre 3π sobre 2, e o fecho, que é 2π. 2π 360 graus. Então, este ângulo que aqui está, a regra continua a ser a mesma. Vamos ver o seno aqui no eixo dos y. Portanto, o seno vai ser negativo. E o cosseno agora já é positivo. Porque já se vê na parte positiva, este valor aqui é cosseno de alfa. Sempre com a mesma regra. Este pontinho que aqui está tem de coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa. E isto foi, estamos em 13 minutos de vídeo, foi mais do que é normal, mas tudo bem. Nestes 10 minutos então de explicação, eu revi basicamente e com bastante rapidez tudo o que fizemos até agora. Entretanto, fez uma tabela de sinais. A tangente é seno sobre cosseno, portanto vocês podem pensar em termos de tabela de sinais com a tangente como sendo seno a dividir por seno sobre cosseno. Então temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, seno, cosseno e tangente. Seno, positivo no primeiro quadrante. Cosseno também é positivo. No primeiro quadrante eram ambos positivos. E, portanto, seno sobre cosseno dá positivo. A tangente, positivo para positivo, dá positivo. Se recordam aquela relação, tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa.
De qualquer maneira, também podiam ver a tangente. Também se pode ver a tangente nesta reta aqui. E como veem, estes ângulos do primeiro quadrante têm tangentes 0, positivo, negativo. Muito bem. Segundo quadrante. No segundo quadrante vimos então que o seno ainda é positivo, mas o cosseno passa a negativo. Mais por menos dá menos. Terceiro quadrante. Seno negativo, cosseno negativo, menos por menos, mais. Quarto quadrante. Seno agora é negativo, dois sinais positivos e dois negativos, e o cosseno volta a passar a positivo. Menos por mais dá menos. E temos revisão completa do que fizemos antes. Então, o que há para fazer agora? Agora há para fazer a parte gostosa da trigonometria. Agora começa a parte interessante da trigonometria. Então, vamos lá. Como é que isto se faz na prática? Vamos começar pelo segundo quadrante. Portanto, no primeiro quadrante o seno é simplesmente o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E, portanto, vocês têm, sei lá, podem fazer um desenho, podem fazer uma folha de papel, medem o ângulo, medem este tamanho aqui, o ângulo decidem, o ângulo de 45 graus. Marcam o ângulo de 45 graus, fazem esta medida aqui, por exemplo, dá 2 cm, fazem esta medida aqui, dá 2 cm, podem concluir, portanto, fazem esta medida aqui, dá... Boa pergunta. Dá quanto? Tiram a Pitágoras, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 8, raiz de 8. Aqui mediria raiz de 8, quase 3. Mediria quase 3 centímetros este lado. E agora, se quiserem calcular o seno de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pegam numa máquina de calcular, fazem a vossa conta e chegam à conclusão que isto vale 0,7 por aí fora. Portanto, no primeiro quadrante, nos finais, por exemplo, no livro, creio que na página 270 e 276, 272, 273, 276, vamos experimentar 276. Então, vamos lá. 276. Tem cara de 276. E é mesmo. Na página 276 tem uma tabela trigonométrica, portanto, olhando para o vosso ângulo, olham para as razões trigonométricas aqui presentes na página 276 e, se repararem, os ângulos começam em 1 grau vem por aqui abaixo, até 89 graus. Então, espera lá. Então quer dizer que as tabelas só são no primeiro quadrante? Temos pena. As tabelas são só para o primeiro quadrante. Então como é que faço os cálculos no segundo quadrante? Olha, meu caro, no segundo quadrante você está mais ou menos ferrado, não é? O ângulo é um ângulo alfa, não é possível haver aqui nenhum cateto adjacente, nem nenhuma hipotenusa. Isto, meu caro, não é uma hipotenusa. Isto que aqui está, como este ângulo não é de 90 graus, este triângulo não é retângulo e, portanto, você não tem as mesmas ferramentas, não pode fazer um desenho numa folha de papel para você calcular este seno, cosseno e tangente. Então, como é que faço? Pois bem, meu caro, você vai utilizar a inteligência. Então, vamos lá. Um ângulo qualquer no segundo quadrante. Vou fazer isto o melhor possível. É uma bosta. Como é que isto se faz melhor? Quem me ensinou a fazer isto foi um colega meu que nem era nada de jeito a matemática. Ele ensinou-me a fazer do seguinte jeito. Não sei se é a primeira vez que vos mostro. Marcar os 4 pontos. Este. E este. E este. E agora este. E agora ligá-los. Ok, nunca fica muito ruim. Se vocês fizerem como eu fiz, está ruim, hein? Mas não está muito ruim.
Não está muito ruim. Temos mais ou menos, olha, um círculo trigonométrico. 1, 1, menos 1, menos 1. Então agora, quero medir um ângulo alfa. Eu costumo utilizar ângulos perto aqui do 180, que dá a melhor ideia, porque isto é verdade, vai ser verdade para qualquer ângulo alfa do segundo quadrante. Portanto, ângulo alfa do segundo quadrante. Quanto é que vale o seno dele? O seno dele é aqui, não é? Que se vê. É aqui. Este valor que marcar aqui é o seno deste ângulo. Seno de alfa. Sim, ó professor, mas isso não adiantou muito. Não adiantou muito. Mas repare, vamos prolongar esta linha para este lado. Encontramos o quê? Encontramos este ângulo aqui. Encontramos este ângulo aqui. Portanto, este ângulo aqui. O que é que estes dois ângulos têm? Têm exatamente o mesmo seno. Então quer dizer que este ângulo alfa e este ângulo aqui, este aqui, já vamos ver que ângulo é que é este. Portanto, este ângulo é alfa e este aqui mede quanto? Este ângulo aqui mede o que falta para chegar. Reparem que este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui. Então, se o alfa está quase a chegar a 180, o que falta, então quer dizer que este ângulo aqui está, é 180 menos alfa. Este ângulozinho que aqui está, este aqui, tem o mesmo seno. Então quer dizer que eu posso estabelecer a seguinte fórmula. Seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Perfeito. Agora a questão é que o 180 menos alfa, como o alfa estava entre 90 e 180, 180 menos alfa fica onde? No primeiro quadrante. E então vou a uma tabela e vejo quanto é que vale este ângulo. Exemplo. Vamos colocar aqui, eu vou depois colocar aqui o cosseno e a tangente. Vamos para o primeiro exemplo. Exemplo, seno de 132 graus. 132 graus é o ângulo do segundo quadrante, porque está entre 90 e 180. Quanto é que é o seno de 132 graus? O seno de 132 graus vai ser igual ao ângulo simétrico. Há aqui uma simetria no primeiro quadrante. Portanto, o ângulo de 132 é por aqui assim, vai ser igual a este ângulo aqui. Quanto é que mede? 180, seno de 180 menos 132. Ou seja, seno de 180 menos 32, 48 graus. Seno de 48 graus. Vou à tabela ver. Página 276. 48 está na segunda coluna. Está exatamente na segunda coluna. 48, o seu seno é 0,74314. 0,74 500 ou 300? 314. 0,74 314. Portanto, viram aqui, na prática, como é que eu calculei um seno. Na prática, como é que eu calculei o seno de um ângulo do segundo quadrante. Este ângulo do segundo quadrante tem o seu correspondente simétrico no primeiro quadrante. Qual é ele? Se este ângulo é alfa, este ângulo que aqui está, este pequenino aqui, é 180 menos alfa. É mesmo 180 menos alfa. É o que falta para chegar a 180. Portanto, se este é alfa, isto que aqui está é 180. Se pensar aqui neste bocadinho que aqui está, ele também é 180 menos alfa. E o cosseno? Bom, o cosseno é fazer a mesma coisa. O cosseno de alfa, agora pensem, o cosseno de alfa vê-se onde? O cosseno de alfa vê-se aqui. Vê-se aqui. Isto é o cosseno de alfa. Ora, este cosseno que aqui está, é a mesma coisa. Viram assim, não é não, professor. Não, não é, calma. É quase a mesma coisa. Reparem, esta distância para aqui é exatamente a mesma distância para aqui. Portanto, qual é que seria a tentação? A tentação era responder que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de 180 menos alfa.
e fizemos aquilo que se chamava, ou que se chama, redução ao primeiro quadrante. Ou seja, vimos um ângulo no primeiro quadrante, portanto podemos ir ver à tabela, que tem o mesmo cosseno. Não, calma, não é o mesmo cosseno. Então difere em quê? Não é o mesmo? Não, não é. Mas o tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo, sim. Mas não é o mesmo. Não. Porque o cosseno deste é negativo. O cosseno deste é negativo. E, portanto, não é igual ao cosseno deste. É igual a menos o cosseno deste. Por causa da troca de sinal do cosseno entre o primeiro e o segundo quadrante. Sacaram? Atenção que é importante esta sacada porque é onde vão se enganar e onde vão vir as pegadinhas deste problema. E a tangente? Bom, a tangente... Nós podemos ver a tangente aqui na reta da tangente. Reta da tangente. Pensem, este camarada aqui tem esta tangente. Isto que aqui está é a tangente de alfa. E se pensarem, é a mesma coisa. Tangente de alfa tem o mesmo tamanho da tangente deste menino aqui. Aqui está-se a confundir com o seno. Vou ter que fazer isto um bocadinho melhor para não confundir com o seno. Portanto, vou ter que acertar um pouco melhor isto. Rearranjar. Isto não passa aqui, passa um pouco mais acima e este tem que passar... Bom, mas a distância é a mesma. Não é o mesmo tamanho do seno. Aqui parece que eles são muito parecidos. A tangente deste ângulo é muito parecida com o seno. Mas não é diferente. Isto passa um pouco mais acima, corta aqui um pouco mais acima. E aqui, claro, um pouco mais abaixo. Então, este valor que aqui está, é a tangente do ângulo, porque o ângulo alfa é este ângulo, a sua tangente vê-se aqui e é negativa. E a tangente do 180 menos alfa vê-se em cima e é positiva. Portanto, sem surpresa, a tangente de alfa é menos a tangente de 180 menos alfa. Então, isto podia ficar num bloco de fórmulas, que seriam as fórmulas para o segundo quadrante. As fórmulas que as pessoas têm que saber, curiosamente este vosso livro não insiste nesta dedução, são, eu acho que aqui eu tenho a soberba de pensar que estarei a fazer melhor do que o IESI, mas não creio, mas pronto, em ilusão de que estou a fazer melhor do que ele, ao apresentar estas três fórmulas que convertem para o primeiro quadrante, portanto, passam este ângulo alfa é do segundo quadrante, e este 180 menos alfa, 180 menos alfa, é do primeiro quadrante e, portanto, pode ser calculado com as técnicas habituais. Voltando aqui ao exercício. Se eu quiser calcular o cosseno de 132 graus, aplico a mesma fórmula, portanto, menos o cosseno de 180 menos 132, ou seja, menos o cosseno de 48. Ora, o cosseno de 48 é igual a cosseno de 48, novamente na tabela, a 66913 menos 66913. Tangente de 132 graus. Pela mesma razão, pela mesma dedução, é menos a tangente de 48 graus. Tangente de 48 graus, aproximadamente 111,061. 111,061. Aproximadamente. Beleza. Então, isto seria a técnica
para calcular o seno de 132, o cosseno de 132 e a tangente de 182. É válido para qualquer ângulo do segundo quadrante. Em qualquer ângulo do segundo quadrante de amplitude alfa, o seu seno é o seno de 180 menos alfa. Os senos são iguais. Os cossenos são simétricos. Um é o oposto do outro. E a tangente também é simétrica. A tangente de alfa é menos a tangente de 180 menos alfa. Beleza. Vamos só mexer aqui e fazer o mesmo raciocínio para o terceiro quadrante. Vamos lá fazer todo este raciocínio agora para o terceiro quadrante. Se quiserem divertir-se, param o vídeo e fazem todo o raciocínio para o terceiro quadrante. Eu vou retirar aqui o lixo todo este lixo, que agora seria lixo, não é? Divirtam-se. O desafio que vos faço é parem o vídeo e tentem estabelecer as mesmas fórmulas que ali estão em cima, que estavam, para o terceiro quadrante, para ângulos do terceiro quadrante. Não creio, não sei não. Série de alunos bastante inteligentes. Mas é preciso realmente ser inteligente para estabelecer sozinho, pela primeira vez, sem nunca ter visto, as fórmulas para o terceiro quadrante. Mas há alguns que creio que são capazes. Há alguns alunos muito fortes na EAJ. Fortes no sentido de inteligentes. Ora bem, vamos lá então fazer o mesmo raciocínio, desta vez para o terceiro quadrante. Mais uma vez, eu costumo utilizar a trapacinha para pensar melhor. A trapaça que eu sempre utilizei desde que tinha a velocidade é utilizar ângulos perto do 180. Para me lembrar das fórmulas, se eu utilizar um ângulo aqui muito ao meio, não é tão evidente. Então, ângulo alfa começa aqui e acaba aqui. Beleza. Onde é que eu vejo o seno dele? Pois bem, eu vejo o seno dele aqui. O seno vê-se aqui. Isto é o ângulo alfa. Onde é que vejo o cosseno? O cosseno vejo aqui no mesmo lugar do outro anterior. Aproximadamente. Portanto, o cosseno vai ser negativo, mas o seno também vai ser negativo. Então, como é que vocês transportam isto para o primeiro quadrante? Ora, isto transporta-se para o primeiro quadrante com alguma facilidade. Se transportam para o primeiro quadrante para este ângulo aqui. Reparem neste ângulo aqui. Este ângulo, que foi o prolongamento deste, vai ter o seno igual em tamanho, mas de sinal trocado. E vai ter o cosseno do mesmo tamanho, mas também de sinal trocado. Reparem, o cosseno é o mesmo e o seno também é o mesmo. Ai, feita, fixe. Fixe, como se diz lá na terrinha. Fixe, bom, fantástico. Então já está. As formas é seno igual a seno e cosseno igual a cosseno. Calma. Calma. Vamos lá com calma. Então, o seno, este é negativo e este é positivo. Portanto, vai ser menos o seno e ainda não sabemos de quem. É deste camaradinha aqui. Por aqui um x. X. Então, o seno do alfa, que vê-se aqui, é igual ao seno do x. Ainda não sabemos o que é o x. O cosseno é também o mesmo em tamanho, mas de sinal trocado. Portanto, menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x. E a tangente? Bom, a tangente é a mesma coisa. A tangente, reparem, a tangente deste camarada vê-se exatamente no mesmo ponto que a tangente deste. Portanto, a tangente é mesmo a mesma. O seno tem sinal trocado, o cosseno tem sinal trocado e a tangente é a mesma. Então, quem é o Sr. X? Quem é o Sr. X? Bom, o Sr. X é
alfa passa 180. Ora, o Sr. X está aqui, mas se vocês virem bem, o Sr. X também está aqui. Este é o Sr. X, mas este pequenino aqui também é o Sr. X. Então o Sr. X é o que sobra a alfa depois de 180. Ora, como é que nós tiramos aquilo que sobra para além de 180? Por exemplo, 7. O que é que sobra de 5? 7 é 5 mais 2. Portanto, para eu saber o que sobra aqui, a alfa, vou ter que tirar 180. Alfa, tiro 180. Alfa, tiro 180. O que sobra aqui neste bocadinho, porque pensem, o Sr. X mais 180, o Sr. X mais 180 dá o Sr. alfa. Portanto, o Sr. X é alfa menos 180. Está sacado? Preciso repetir? Vou repetir. Ok, repetir novamente. Talvez com o exemplo isto fique mais claro. Se este senhor aqui é o Sr. X, pensem o alfa. O que é o alfa? O alfa é 180 mais x. O alfa é 180 mais x. Passando para o lado de lá, nós temos que x é igual... Portanto, passando o 180 para o lado de lá, alfa menos 180. Alfa menos 180. Então quer dizer que o Sr. X, este Sr. X aqui, do primeiro quadrante, uma vez que a alfa está no terceiro quadrante, este Sr. X é simplesmente alfa menos 180. Alfa menos 180, alfa menos 180, alfa menos 180. Exemplo, um ângulo do terceiro quadrante, por exemplo, 220. 220 graus, correto? Porque é entre 180 e 270. Então, seno de 220, aplicando aquela fórmula que ali está, é menos o seno de 220 menos 180. Ou seja, seno, menos seno, aliás, menos seno, menos seno de 40 graus. Seno de 40 graus, olhando aqui na tabela, é aproximadamente 642,79. 642 menos 642,79. Então, já está. Cosseno de 220 menos o cosseno, fazendo a mesma conta, de 40 graus. Aqui. Cosseno de 220 é menos o cosseno de 220 menos 180, portanto, menos cosseno de 40. Menos cosseno de 40 é aproximadamente, voltando a consultar a tabela, 766,04. 766,04. Finalmente, a tangente de 220 graus é igual à tangente de 40 graus. Aqui há a igualdade, não é? De forma que ali está. A tangente de alfa é igual à tangente de alfa 220 menos 180. E a tangente de 40 graus é aproximadamente, voltando a consultar a tabela da página 276, tangente de 40 graus é 839,10. 0,839,10. Cá está. Para o terceiro quadrante, temos este conjunto de fórmulas que permite converter todos os ângulos do terceiro quadrante em ângulos do primeiro quadrante correspondentes, que aqui o autor do vosso livro chama ângulos simétricos. Nome muito infeliz, mas é o que há. Eu não uso, nem gosto de usar. Não fui formado assim, não fui ensinado assim. Eu prefiro chamar este processo redução ao primeiro quadrante. Isto é, pegar no terceiro quadrante e reduzir ao primeiro quadrante. Ângulos correspondentes no primeiro quadrante. São processos... Na verdade, a redução ao primeiro quadrante é um processo mais geral. Ângulos Tanto se pode falar em redução ao primeiro quadrante dos ângulos do círculo trigonométrico, como redução ao círculo trigonométrico dos ângulos quaisquer. Mas para já, eu chamo isto de redução ao primeiro quadrante. Mais, quarto quadrante. E agora? Quarto quadrante. Novamente o mesmo desafio. Tentem, sozinhos. Depois digam-me, ponham lá aí no comentário dos vídeos se conseguiram ou não.
aceitem o desafio de parar o vídeo e tentarem estabelecer todo este conjunto de fórmulas agora para o quarto quadrante. Vamos então para ângulos do quarto quadrante, apagar este lixo todo, refazer tudo isto e fazer o mesmo raciocínio para ângulos do quarto quadrante. Vamos lá. Enganem-se, é com o erro que aprendemos. Então, quarto quadrante. Posso já até escrever aqui um ângulo do quarto quadrante. Quarto quadrante, por exemplo, ora, 270, 280. 280 graus. 280 graus. Fazer o exemplo com 280 graus. Ou seja, os ângulos do quarto quadrante é entre 270. Portanto, são ângulos entre 270 e... é 270 e agora tem que andar um pouco mais. Eu também gosto de ir aqui para cima, pertinho dos 360 graus. De qualquer forma, estes ângulos são entre 270 e 360 graus. Então este ângulo alfa é este ângulo que aqui está, enorme. São ângulos muito grandes. Ângulos do quarto quadrante. Então temos aqui o camarada alfa. Pararam o vídeo, aceitaram o desafio e agora arrancaram outra vez para conferir as fórmulas. Beleza. Vamos lá. Estabelecer o mesmo conjunto de fórmulas, desta vez para o quarto quadrante e depois aplicar com o ângulo de 280 graus. Então este camarada, novamente, onde é que ele tem o seno dele? Ele tem o seno dele aqui. Este camarada tem o seu seno negativo aqui. E o cosseno? Está complicado aqui, o marcador não está a colaborar. Ora, o seno está aqui, vou ter que melhorar o boneco para não haver aqui confusões de sinais. Este é o ângulo alfa, um ângulo do quarto quadrante, portanto quase a chegar aos 360, aqui pertinho dos 360, 300 e tal graus, neste caso do desenho. O seu seno está aqui e o seu cosseno está aqui. O seu cosseno está aqui. Qual é a construção que fazemos agora? Mais uma vez vamos utilizar o processo de simetria. Utilizando então o processo de simetria, vamos tentar melhorar isto aqui. Fiz muito cheio. Não melhorou? Não, não melhorou. Não interessa. Para o meu propósito melhorou. Mas não muito. Aí esparta o desenho. Está colaborando. Melhorou? Ainda não melhorou. Vocês fizeram melhor. Vocês estão a fazer muito melhor no vosso caderno. Então, que ângulo é que escolhemos no primeiro quadrante? Ora, intuitivamente, o que há a fazer aqui é prolongar isto. Eu diria que a intuição me diz prolongue para cima. Com que ângulo ficamos aqui? Ficamos com este ângulo X aqui. Este ângulo X, que aqui está, ainda não sabemos quanto é que é. Reparem, as funções trigonométricas dele, ou as medidas trigonométricas dele. O seno é igual. Era para ser igual. É uma bosta. Por causa do desenho. Isto tudo bem. Este tamanho aqui igual a este tamanho aqui. Portanto, o seno é igual deste senhor X. Seno de alfa é igual ao seno do senhor X. É igual? Não. Este fica do lado negativo, mas é do mesmo tamanho. É. Em valor absoluto é o mesmo. Este pedaço aqui é igual a este pedaço aqui. Agora o sinal é trocado. Portanto, menos o seno de x. Faz sentido com o que falámos antes. Porque no quarto quadrante o seno é negativo. Portanto, é positivo, positivo, negativo, negativo. E aqui é positivo. Portanto, não pode ser igual. O seno no quarto quadrante não podia ser igual ao seno no primeiro quadrante. E o cosseno? Pois bem, o cosseno, como estão a ver aqui, esse sim é exatamente
a mesma coisa. O cosseno do ângulo alfa é exatamente ao cosseno do ângulo x. Portanto, cosseno do ângulo alfa é igual exatamente ao cosseno do ângulo x. E a tangente? Bom, a tangente vê-se no eixo da tangente. Aqui. Tangente vê-se no eixo da tangente. E como veem, um valor é positivo e o outro valor é negativo. O tamanho é o mesmo. Isto aqui, a tangente do alfa, que é no quarto quadrante, é uma tangente negativa. E a tangente do x é uma tangente positiva. Portanto, negativo, positivo. Então quer dizer que as tangentes têm sinais trocados. Portanto, a tangente de alfa é menos a tangente do camarada x. Só nos falta saber quem é o x. Então, quem és tu, x? Bom, o x tanto aqui está em cima, como nós podemos vê-lo aqui em baixo. Certo? O x tanto está em cima como está em baixo. Então, o x é o que falta ao alfa para chegar a 360, aliás. Portanto, o x é o pedacinho que falta ao alfa para completar. Então, quer dizer que x mais alfa dá 360. Portanto, o x é igual a 360 menos alfa, passando para o lado de lá. Tal como o 180 antes, quando estávamos no segundo quadrante, o ângulo correspondente era 180 menos alfa, aqui vai ser 360 menos alfa. Então, as fórmulas estabelecidas, 360 menos alfa, 360 menos alfa, 360 menos alfa. Então, vamos voltar ao nosso 280. Então, quer dizer que o seno de 280, parem para respirar, olhem para isto com calma. Então quer dizer que no quarto quadrante as fórmulas são seno de alfa igual a menos seno de 360 menos alfa, cosseno de alfa igual exatamente ao cosseno de 360 menos alfa, o ângulo simétrico correspondente ao primeiro quadrante, e aqui a tangente de alfa igual a menos tangente de 360 menos alfa. Então vamos lá. Respiração. Respirar fundo. Isto vai dar trabalho. Isto vai dar trabalho a vocês, a mim não, porque já está feito. Exemplo. 280. Então quer dizer que o seno de 280 é igual a menos o seno de 360 menos 280. Ora, 360 menos 280 é menos o seno de... Ora, 36 menos 28, 8. 80 graus. Quanto é que é o seno de 80 graus? Vou à tabela na página 276 novamente, cá em baixo. 80 graus, 98,481. 98,481. 98,481. Então quer dizer que o seno de 280 graus é menos 0,98,481. Cosseno de 280. Cosseno de 280 é igual exatamente em tamanho, portanto em sinal também, ao cosseno de 80 graus, não é? 360 menos 280. Ora, cosseno de 80, novamente na tabela, cosseno de 80, 173,65. 173,65. E a tangente menos a tangente de 80 graus. Então, a tangente de 80 graus, novamente na tabela, 5,671,28. 5,671,28. A tangente de 80. A tangente de 280 graus é aproximadamente menos 5,671,28. E está aqui muito trabalho. Muito trabalho. Quem estiver a acompanhar isto e estiver realmente interessado em aprender, o que vocês fizeram ao assistir foi provavelmente entender o processo. Tem bastantes exercícios, tem que fazer alguns exercícios deste tipo no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante de fixação. Se vocês não fizerem exercícios de fixação agora,
vocês não aprenderam este assunto. Muito bem, vou ficar por aqui. São 50, provavelmente um pouco mais de 50 minutos de vídeo. Desejo-vos boa sorte. Felizmente, pelo menos a primeira fase do Coronga está a passar. Aqui em Natal já há poucos casos. Desejo-vos então valentia e estudo. Fiquem bem. Até à próxima.